Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou Antônio Alex e estou aqui para trabalhar com você discursivas. E na aula de hoje vamos trabalhar projetando o texto da sua prova discursiva. Acompanhe aqui os tópicos do nosso vídeo. Então, vamos trabalhar aí projetando o texto da prova discursiva. Inicialmente vamos trabalhar o brainstorm, que é a tempestade de ideias. Em seguida vamos trabalhar o esqueleto, que é um pequeno esboço aí do seu texto. Em seguida vamos trabalhar a chamada clareza textual, a coesão e a coerência. Vamos avançar? Então, quando você vai começar a sua prova discursiva, existem algumas técnicas aí que ajudam na elaboração da sua prova. E uma delas é a confecção do chamado brainstorm. E o que é o brainstorm? O brainstorm é a chamada tempestade de ideias. Então, é a tempestade de ideias. Consiste o quê? Então, quando você leu aquele tema ali, que vai ser objeto de cobrança ali na sua prova discursiva, você realiza o registro de todas as ideias que vierem à sua cabeça. Além do mais, você pode auxiliar aí no registro das suas ideias os textos de apoio existentes para a sua prova discursiva. Então aqui tome cuidado, esses textos eles podem ser colocados para te ajudar ou para te confundir. Então você tem que prestar bastante atenção. Além do mais, na resolução das questões da sua prova objetiva, os textos da prova objetiva também podem te ajudar com algumas ideias. Então, ao elaborar a sua prova discursiva, você pode fazer uso dessa técnica, a técnica do brainstorm, que consiste na tempestade de ideias, é o registro de todas as ideias aí que venham à sua cabeça, quando você faz a leitura daquele tema que vai ser cobrado na sua prova, Então, faça o registro, de todas as ideias aí que venham à sua cabeça. Você pode fazer uso também dos textos da prova objetiva e também de textos da prova discursiva, ressaltando que alguns textos aí da prova discursiva podem estar lá para tentar te confundir, então você tem que saber diferenciá-los. Então, você registre todas essas ideias que venham à sua cabeça, que venham à sua mente, que isso vai te ajudar na elaboração do seu texto. Após a elaboração aí do chamado brainstorm, da tempestade de ideias, nós passamos para a próxima fase aí, para a confecção do nosso texto. Me acompanha aqui e veja qual é a próxima fase. Então, após o brainstorm, após a tempestade de ideias, nós passamos à elaboração do chamado esqueleto. E o que é o esqueleto? O esqueleto é um pequeno esboço do seu texto. Então, após o brainstorm, organize a distribuição prévia de suas ideias, conforme os parágrafos que pretende construir. Então, você vai distribuir aquelas ideias conforme os parágrafos aí, que serão aí, porventura, elaborados no seu texto. Então, o esqueleto, o esboço prévio do seu texto, é uma fase que vem após a tempestade de ideias, o brainstorming, que consiste em você distribuir e organizar aquelas ideias que vieram à sua cabeça após a tempestade de ideias. Consiste em você distribuir e organizar essas ideias nos parágrafos que porventura você vá elaborar e vá construir na sua prova discursiva. Esse esqueleto, esse esboço, ele é extremamente interessante, principalmente naquelas provas nas quais o tempo está curto, Por quê? Então a regra assim, a regra recomenda-se que você utilize o rascunho, você elabore primeiro as suas questões discursivas no rascunho e após o rascunho você passe para o texto definitivo. Entretanto, pode acontecer aquela situação em que o tempo está curto e você talvez tenha aí que já elaborar o seu texto direto aí no texto definitivo. Se porventura acontecer isso, o esboço aqui, o esqueleto, é extremamente necessário nessa situação. Correto? Vamos avançar? Em relação à clareza textual, então, na escrita do seu texto, a clareza textual é um elemento extremamente necessário.
E o que vem a ser a clareza textual? São algumas recomendações necessárias aí para o seu texto. E quais são? Então, priorize vocabulários simples. Evite termos muito técnicos, né? Ou termos muito rebuscados, né? Aqueles termos de difícil entendimento, tá? Além do mais, na escrita de suas orações, de suas frases, evite períodos longos. Evite a utilização de muitas vírgulas ou de inversões, né, desnecessárias. Utilize orações e frases simples e curtas, né, de no máximo 3 linhas. Tá? Então, em relação à clareza textual, procure ser simples. Tá? Seja simples, evite a utilização de termos de difícil entendimento, termos muito rebuscados, né, termos muito técnicos. Né? Além do mais, na construção de suas orações e frases, priorize a utilização de orações e frases curtas, de no máximo 3 linhas. Vamos avançar? Então, aqui, em relação à clareza textual, eu trouxe aqui, né, o mesmo texto com 2 escritas, né, diferentes. Uma mais clara do que a outra, para que você veja realmente a diferença entre eles. Né? Então, vamos lá no primeiro exemplo. O governo quer melhorar o planejamento dos programas de capacitação dos 620 mil servidores públicos federais. Nesta quarta-feira, 28/8, o presidente da República assinou o decreto com mudanças na Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas. Então, você viu aqui, né, um texto, né, ele foi escrito, né, direto. Então, assim, não tem um ponto aí no meio do texto, né, fica até difícil, né, fica difícil a leitura, fica difícil aí o entendimento, né. Então, e agora vamos comparar, vamos fazer a leitura do segundo exemplo para a gente verificar o que tem de diferente e se melhorou o entendimento aí do texto. Vamos fazer a leitura juntos aqui? Então, exemplo 2. O governo quer melhorar o planejamento dos programas de capacitação dos 620 mil servidores públicos federais. Ponto, né? Então, ponto, né? Vamos respirar, vamos começar aqui a leitura, né? Da próxima parte do texto, né? Assim, nesta quarta-feira, 28/8, o presidente da República assinou decreto com mudanças na Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, né? Então, verificamos que, né, no segundo exemplo, né, a escrita do texto, ela utilizou um ponto no meio, né? Priorizando a elaboração de frases curtas, de frases com no mínimo 3 linhas, né? Então, o primeiro exemplo, né, era difícil, né, de entender, né? Então, um texto com orações ali muito longas, né? Então, a segunda escrita, o texto ficou claro, né? Então, priorize a utilização, né, de frases curtas, né? Então, utilize aí a pontuação como, né, um auxílio aí dentro da clareza textual. Vamos avançar? Outro elemento super recomendado aí na elaboração dos seus textos discursivos, né, e necessário, né, é a chamada coesão. E o que vem a ser a coesão? A coesão, né, nada mais é do que pontes, né? Então, são pontes que ligam, né, as frases e orações do texto, né, evitando que o seu texto ele fique isolado, né? Então, as ideias do seu texto, as frases e orações, né, elas não podem estar isoladas, né, elas não podem constituir ilhas, né? Então, o seu texto ele tem que ser um texto coeso, tá? Então, as ideias do seu texto, elas, né, são ideias aí, né, complementares, ideias que serão dispostas ao longo dos parágrafos. E essas ideias, elas têm que conversar entre si, então tem que ter uma ligação entre elas. E a coesão, ela faz a ligação entre essas ideias dispostas aí entre os parágrafos do seu texto. Vamos avançar? Então, ainda dentro de coesão, né, vamos avaliar aqui alguns tipos de coesão que podem ser utilizadas, né? Então, podemos ter a chamada coesão por substituição. Vamos fazer a leitura junto aqui do exemplo de coesão por substituição. As frutas são importantes para manter uma alimentação saudável, os legumes também, né? Então também está substituindo aqui, né, essa parte aqui da oração. Então temos aqui uma coesão por substituição. Temos também a chamada coesão por conexão. Eles gostam de dançar e de estudar, né? Então a conexão aqui ela está
ligando aqui essas duas partes da oração. E podemos ter também a conexão por referência. Então, hoje é aniversário da minha prima. Ela, quem é? Ela está fazendo 40 anos. Ela, minha prima. Então, a coesão, elas são pontes, né? São pontes que evitam o isolamento de frases e orações ao longo do seu texto da prova discursiva. Então, a coesão é um elemento extremamente necessário. Vamos avançar? Dentro da chamada coesão por referência, né, podemos também utilizar os elementos chamados de anafóricos e os elementos catafóricos, né? Então, o que são elementos anafóricos, né? Então vamos fazer a leitura aqui dessa oração para que você entenda. Então, no mês passado, houve um terrível deslizamento de terras. Isso motivou o prefeito a adotar medidas de segurança emergenciais, né? Então, no anafórico, né, o termo ele está se referindo à ideia anterior, né? Então, isso aqui ele está fazendo referência, né, a essa ideia anterior do texto. Já no catafórico é o contrário, né? O termo ele vai fazer referência à ideia posterior. Então, aqui. Então, catafórico. Só desejamos isto. Férias, né? Então, o isto ele está fazendo referência a férias, né? A esse termo posterior. Pedro comprou vários ingredientes, né? Quais são os ingredientes? Açúcar, farinha, ovos, chocolate em pó e leite, né? Então, os elementos anafóricos e catafóricos são também elementos de coesão que podem ser utilizados, né, em prova, né? Então, no anafórico, né, o termo de referência, ele vai estar fazendo referência à ideia anterior. Já no termo catafórico é o contrário, né? O termo vai fazer referência a uma ideia posterior. Então, os elementos anafóricos e catafóricos são elementos de coesão, né, que permitem a formação de pontes entre frases e orações do seu texto, evitando que o seu texto fique isolado. Vamos avançar? E, né, na construção do seu texto, então eu trouxe aqui também alguns elementos aqui de coesão que podem, né, te auxiliar aí na elaboração do seu texto, né, discursivo. Então, em regra, né, uma dissertação, ela tem como uma estrutura padrão ela é formada por introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? A introdução, né, ela é formada pela tese mais síntese dos argumentos, né? A tese, então, digamos que você tenha que numa dissertação argumentativa, você tenha que se posicionar sobre determinado assunto, né? Então, aquela frase inicial sobre o seu ponto de vista, sobre o seu posicionamento sobre determinado assunto é a chamada de tese, né? E, seguido da sua tese, você tem os seus argumentos. Isso aqui nós vamos trabalhar de uma forma mais profunda aí no nosso curso, então não se preocupe com isso agora. Eu quero chamar a sua atenção aqui para elementos de coesão na elaboração do seu texto, então aqui na elaboração do seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, então, por exemplo, você poderia estar usando aqui, em primeiro lugar, e aí você faz a construção aqui dos seus argumentos ao longo desse parágrafo. No parágrafo seguinte, já em segundo lugar, e aqui você expõe as ideias, né? Além do mais, né? Portanto, né? Então, trouxe aqui exemplos, né, de elementos de coesão que você pode utilizar aí no início da construção dos seus parágrafos, né? Então, o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele tem que conversar, né, com o segundo e tem que conversar com o terceiro. Então, a utilização de termos, né, como esses que eu apresentei, ressaltando que você pode utilizar outros termos. Então, eu trouxe aqui exemplos né, para que você possa, né, utilizar. Então, esses termos, eles são importantes porque ele permite, né, que os seus parágrafos eles não fiquem isolados, né, no seu texto. Vamos avançar? E outro elemento importantíssimo aí na elaboração de textos discursivos é a chamada coerência, né? E o que vem a ser a coerência? A coerência, ela quer dizer que o seu texto, ele tem que constituir uma unidade, né? Então, exemplo aqui de uma parede, né? Então, a colocação de tijolos na parede permite, né, que a parede, ela tenha unidade, né? Então, além do seu texto, né, ter uma unidade, as ideias colocadas em seu texto, elas têm que ter uma ordem lógica, né? Então tem que ter uma ordem lógica das ideias apresentadas. Então, o seu texto ele tem que ter unidade. O que vem a ser unidade? Então, se você, no seu texto, está falando de violência, né? Violência urbana,
né? Então, se o tema lá é violência urbana, as ideias que serão apresentadas, né, nos parágrafos do seu texto têm que estar relacionadas com violência urbana. Não pode estar falando, por exemplo, com Olimpíada, né? Então, tem que estar, né, relacionado com violência urbana. E essas ideias, elas têm que se complementar. Então, o seu texto, além de ter coesão, né? Isso porque as ideias, elas não podem estar isoladas, né? O seu texto tem que ter pontes entre os seus parágrafos, né? Os seus parágrafos, eles também têm que ter unidade, né? Tem que ter uma ordem lógica aí de apresentação dessas ideias. Então, se você está falando de violência, não fale só, né, sobre violência, os seus parágrafos têm que estar relacionados aí com o tema violência, né? Então, não coloque aí um outro tema aí no meio que vai atrapalhar a lógica aí do seu texto. Vamos avançar? Então, ainda, né, falando aí da coerência, dicas aí para, né, que o seu texto tenha coerência, né? Então, uma delas é em relação à unidade semântica. Então, do início ao fim, o texto deve tratar de um só tema, né? Então, até mesmo para evitar aí a fuga ao tema. Então, se o seu tema está tratando sobre violência urbana, né, fale, né, em todos os parágrafos sobre violência urbana. Em relação à progressão textual, em regra, cada parágrafo tem que estar relacionado com uma ideia, né? Um texto não pode ficar dando voltas, ele precisa possuir um ponto de partida e um ponto de chegada. Um texto sem progressão textual é redundante e sem contradição. As partes devem se completar. Então, em relação à coerência, são aqui dicas importantes para progressão do seu texto. Então, as ideias, o seu texto tem que ter unidade. Então, você tem que trabalhar com aquele tema que lhe foi apresentado na sua prova. A partir desse tema, você vai apresentar ideias e argumentos. E essas ideias e argumentos, elas têm que ter relação entre si e elas têm que se complementar. Perfeito? Vamos avançar? Então, estamos caminhando aqui para o fim da nossa aula. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Muito obrigado aí por sua companhia e te espero na nossa próxima aula.